Vamos abrir, irmãos, a palavra do Senhor para 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Enquanto vocês estão abrindo aí a Bíblia para 2 Coríntios 12, versículos de 1 a 10, as crianças estão convidadas a abrirem a sua Bíblia em Gênesis, lá na salinha dele. Bom? Com a tia Elisa. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. E a pregação dessa noite tem como título: Experiências da Graça de Deus. Experiências da Graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Eu apenas vou fazer a leitura do versículo 1, logo após vamos orar. 2 Coríntios 12, versículo 1 vai dizer: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, diante do texto aberto da Tua Palavra, sentimos, Senhor, a responsabilidade de poder fazer a Tua vontade. Porque a Tua Palavra aqui hoje vai ser exposta, vai ser pregada, que possamos, Senhor, exatamente atender a voz dela, atender a voz de cada uma dessas palavras que o Senhor quer nos ensinar aqui. Que possa surgir efeito, Deus, em nossa vida, que não seja mais uma mensagem, mas que seja uma mensagem que toque, que fale ao nosso coração pelo Teu Espírito Santo. Que possamos, Senhor, de fato, sermos cristãos que honram, que glorificam, que exaltam ao Senhor. Senhor, agradecemos porque o Senhor nos dá esta oportunidade. Só pedimos que o Senhor nos capacite para poder entendê-la e sermos praticantes dela. No nome de Cristo Jesus, pela Tua graça, oramos. Amém. 2 Coríntios 12, versículos de 1 a 10. Todos vocês já conhecem esse texto, né? Principalmente por causa do versículo 9. Né? Tua graça me basta. Né? A minha graça te basta. Né? Tem até canções, tem inúmeras pregações deste texto. Mas sempre é interessante, irmãos, a gente focar o ponto, o sentido porque Paulo ele está falando aqui nestes versos de 2 Coríntios capítulo 12. O motivo por que Paulo escreve este capítulo aqui, escreve esta carta, na verdade, a segunda carta aos Coríntios, é porque aqueles irmãos, eles estavam duvidando da credibilidade do apostolado de Paulo. Estavam duvidando de que Paulo realmente era um ministro do Senhor, enviado por Deus. E isso acontece porque exatamente os falsos mestres, né, em Corinto sempre tinha esse problema aí com a igreja de entrar pessoas e de causar as divisões e tudo mais. A gente nota lá na carta de 1 Coríntios, alguém falando: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né, eu sou de Cristo. Então sempre tinha algumas pessoas que minavam dentro da igreja e criavam facções, né, divisões dentro da igreja. E essa divisão dos coríntios duvidarem do ministério de Paulo era por conta exatamente dos falsos mestres. Se você nota em 2 Coríntios capítulo 11, volta para o texto anterior, versículos de 1 a 6, Paulo vai dizer o seguinte: quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, pois, né? Porque zelo por vós com zelo de Deus,
visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém, e aqui está falando dos falsos mestres, né, prega outro Jesus que não vos temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais, porque suponho que em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos, e embora seja falto no falar e não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer a isto. Então aqui nós notamos exatamente esse clima que tinha naquela igreja. Tem pessoas ali que vinham se dizendo apóstolos também, pregando e falando e tal, e aqueles irmãos comparando, né? Paulo fala isso, aquele irmão fala aquilo, né? Aquele apóstolo fala aquilo, e eles ficam nesse jogo de quem está falando a verdade, quem é que tem credibilidade. E exatamente Paulo, ele usa a segunda carta de Coríntios como uma forma dele poder defender o apostolado dele. Mas não só defender o apostolado dele, mas defender o evangelho. Porque Paulo e o evangelho são duas coisas que estão interligadas. Né? Para o próprio Paulo, a vida dele foi por causa do evangelho, foi pela causa do evangelho. E quem era Paulo, irmãos? Paulo, se você nota nas escrituras aí, você vai falar, Paulo era Paulo, né? Não tem como comparar Paulo com outra pessoa. Esse homem foi talvez o mais usado por Deus em toda a história do cristianismo. Usado para escrever pelo menos aí 13 epístolas, 13 cartas. Ele foi missionário, plantador de igrejas, fundou várias igrejas como missionário, foi um pastor, foi o doutrinador da igreja e foi escritor, como eu falei, ele escreveu 13 epístolas. Paulo também, pela permissão de Deus, ele sofreu julgamentos por conta do evangelho, foi preso, sofreu açoites, quase morreu apedrejado, desceu num cesto pelo muro para não morrer e esteve em 4 naufrágios pelo menos. Passou fome e sede e tantas coisas mais por conta do evangelho. E aí, né, Paulo poderia, até ele vai falar sobre isso na carta de Coríntios, mas só isso daí você já teria a visão de que Paulo realmente é um apóstolo de Deus. Porque o Senhor falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma vida fácil aqui. E Paulo foi a cópia exata de Cristo, do ponto de vista dos seus sofrimentos. Talvez ele não morreu na cruz, como Cristo. E claro, o sofrimento de Cristo foi infinitamente maior. Mas ele foi um modelo, ele seguiu o modelo do seu mestre no que se diz respeito ao seu sofrimento. E este é o ponto aqui que Paulo ele quer trazer. Só que os coríntios, eles ainda não estão assim um pouco, sabe, vendo tudo isso que Paulo sofreu, vendo tudo isso como Deus usou a Paulo. Mas ainda eles tinham alguma dúvida. Né? E aí Paulo ele vai usar um acontecimento na sua vida em que nós notamos como Paulo é muito cuidadoso aqui em falar sobre isso. Mas para ele exatamente dar um ponto final nessa questão. Olha, irmãos, se vocês querem que eu dê aqui a minha credibilidade, que eu sou um apóstolo, então, enviado de Deus, então eu vou contar algumas coisas aqui que vocês nem sabem. E ele fala. Ele faz isso não para se vangloriar, mas por causa do amor aos coríntios, porque ele deseja ver que aqueles irmãos não indo para um caminho totalmente contrário à palavra de Deus. E por amor, para que não pudessem ouvir aos falsos mestres, Paulo ele vai relatar aquilo que ele relata aqui em capítulo 12. Então o capítulo 12 é o ponto alto, né? É o clímax de toda a carta de 2 Coríntios. E nesse trecho ele vai revelar uma situação, um acontecimento, um fato que Deus lhe permitiu passar há cerca de 14 anos na data daquele evento em que ele conta isso aí aqui na carta de 2 Coríntios.
e aquilo ali vai impactar a vida de Paulo e a formação dele no seu caráter cristão. Então aqui, irmãos, a ideia desse texto é nos transmitir exatamente, Paulo aqui, como nós vamos ver, ele quer nos transmitir a ideia de que o Senhor, ele vai promover certas situações em nossa vida para que o nosso caráter seja moldado. E ele vai usar a graça dele para isso. Ele vai usar a graça dele para isso. Então aqui nós temos, nesse trecho aqui, 3 experiências que Paulo, ele tinha que vivenciar em sua vida, que ele vivenciou na sua vida. A primeira experiência de Deus aqui, que ele pode utilizar na vida dos seus servos, é a experiência da honra. Né? Deus honra os seus servos. Note que no versículo 1 ele vai falar: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Nós notamos que aquela igreja de Corinto era muito ligada com a questão de dons, sobretudo dons de evidência, dons miraculosos. Então, eu até imagino quando essa carta chegou lá em Coríntios e eles notaram esse texto aqui, eles opa, agora vem o ponto aqui, vamos ver o que Paulo vai falar agora aqui. Ele está só falando de partes de doutrina, tocando em pontos da vida dele, mas agora vai falar sobre experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais. Ele vai falar: passarei visões e revelações do Senhor. Nós notamos, irmãos, que Paulo julga necessário fazer isso, revelar, trazer essas visões e revelações do Senhor por causa daqueles irmãos em Corinto. E Deus, ele honrou a Paulo com essa visão celestial, né? Nos registros bíblicos, Paulo ele vai falar sobre essa visão aqui, mas Paulo pelo menos teve mais 6 visões, no que conta dos versículos bíblicos. 6 visões. A primeira é lá, quando ele é convertido, em Atos 9. A segunda, quando ele é chamado para a Macedônia, quando ele vê um homem macedônio e fala: passa a Macedônia, né? Depois nós temos no 18, que o Senhor aparece para ele e fala: fale e não te cales, né? Lembra disso? Ele está lá preso, aflito, e o Senhor anima ele com aquela visão e fala: fala e não te cales. Versículo 22, quando ele é chamado a pregar aos gentios, né? Ele vai relatar um pouco disso lá em Atos 22, sobre da sua chamada para pregar aos gentios, quando ele é preso em Jerusalém, em Atos 23, e durante um naufrágio, o Senhor aparece para ele, dizendo que ele não iria morrer naquele naufrágio, né? E outras coisas mais, e que ele iria pregar, né? Ia até Roma, ia até lá para poder pregar a César. Então, irmãos, nós notamos que em todas essas revelações, se você perceber, Paulo nunca estava buscando. E essa é uma diferença enorme das revelações bíblicas para as revelações atuais, que as pessoas dizem por aí. É que as revelações bíblicas, elas apareceram. E não era constantemente. Isso aqui na vida de Paulo. Durante a vida de Paulo, Paulo teve essas poucas revelações. E ele teve uma, e a que ele vai usar é uma que aconteceu há 14 anos. Porque Paulo falou: eu vou contar uma revelação que eu tive ontem. Porque não era assim. Paulo não estava um belo dia lá parado e, né, buscando a Deus lá e clamando e se balançando e vinha a Deus. Ele estava continuando a fazer a obra, fazendo o serviço dele. Quando Deus queria falar com ele, ele vinha e falava. Mas por que Paulo pegou uma de 14 anos? Né? Uma revelação lá atrás. Entendeu por quê? E aqui, Paulo, com essa fala aqui dele no versículo 1, ele não queria contar essa visão para que as pessoas o exaltassem, mas apenas ele faz aqui na tentativa de passar essa credibilidade do seu chamado. Ele vai dizer assim: se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, né? Então ele é bem paciente com relação a isso. Ele fala: eu quero, né? Vou ter que falar, porque vocês não estão tendo credibilidade em mim. Mas eu não estou fazendo isso porque eu quero me gloriar. Tá? Mas é para que vocês possam voltar para a palavra de Deus, a qual eu tenho pregado. E alguns motivos mostram esse cuidado de Paulo. Versículo 2.
ele vai falar, conheço um homem em Cristo. Nós sabemos que esse homem em Cristo era o próprio Paulo. Não era uma outra pessoa. Ele não está contando uma revelação de uma pessoa. Mas ele está contando uma revelação dele. Até porque no versículo 7, ele vai falar que ele recebeu uma outra coisa. Um espinho, né, que a gente vai falar lá depois. Mas nós notamos que é ele que está falando aqui. Mas ele está falando numa terceira pessoa. Diferente muito do que é visto hoje, né? As pessoas, eu recebi de Deus, né? Paulo, com muita calma, com muito cuidado, ele vai falar em terceira pessoa. E Paulo, ele não relata várias visões, mas ele relata uma visão apenas do que aconteceu com ele. E essa visão há 14 anos. Ele poderia contar outras? Poderia. Mas por que ele escolheu esta? Né? E aí a visão é a seguinte, que ele conhecia o homem, que era ele, né? Ele fala, versículo 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Até imagino os coríntios ouvindo isso, né? Que maravilha! Foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Versículo 3. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele fala duas vezes. Ele fala, foi arrebatado para o céu, foi arrebatado para o paraíso. Ele está contando a mesma coisa, é o céu, né? O terceiro céu, o paraíso. Mas nota como ele fala assim de uma maneira repetida até. Porque realmente não tem muito o que falar disso. Porque na sequência ele vai dizer que ele ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, Paulo não falou assim, eu fui no céu, vi ruas de ouro, vi os anjos, vi Abraão, Ele não fala isso. A visão celestial de Paulo é uma visão de que ele ouviu e viu coisas de que ele ficou assim, olha, eu não sou digno nem de dizer, eu não sou digno nem de me referir ao que eu vi, porque é algo tão grandioso de que eu até me estremeço se eu contar. É um pouco diferente do que a gente vê hoje. Tem gente que vai do céu ao inferno no sonho hoje, e vai contando aquilo como se fosse a maior autoridade, com uma riqueza de detalhes. Irmãos, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Paulo aqui, ele teve cuidado demais. Ele falou, olha, realmente eu vi coisas que não é digno nem de eu falar. E aí no versículo 5 em diante ele vai falar assim, de tal coisa não me gloriarei. Ué, que coisa? Com certeza qualquer cristão que tivesse uma experiência dessa, qual a primeira coisa que a pessoa iria fazer? Contar, né? Tem gente hoje que até conta sonho e revelação no Zap. Eu sonhei com você, vi que Deus fez aquilo outro. Cuidado, pode ser um problema que vai aparecer na sua vida, né? Mas Paulo, o que Paulo faz? Guarda essa revelação, 14 anos. Qualquer pessoa que passasse por isso, por essa experiência, ela iria contar. Ela iria falar. Mas por que Paulo então ele guarda por 14 anos essa experiência? Irmãos, por causa disso. Porque Paulo olha para aquela experiência magnífica, grandiosa, mas ele fala assim, olha, isso daqui é maravilhoso, é grandioso, é algo, uau, fantástico, mas tem algo muito mais importante. Tem algo em que eu tenho que dar mais valor do que a isso que eu tive, essas experiências. E a resposta de Paulo fala, versículo 5, de tal coisa não me gloriarei. Aí ele vai falar, salvo, né? Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nessa, ou seja, não serei tolo, porque eu estou dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim ver ou de mim ouve. E aí você nota que a preocupação de Paulo qual era? A preocupação de Paulo não era contar experiências maravilhosas que ele tinha. A preocupação de Paulo não era
sentir aquela presença de Deus e falar, senti a presença de Deus, toca em mim, que ela vai sentir também. Não é isso. Paulo não está buscando por experiências. A preocupação de Paulo, ao contar esse fato, é para que eles não se prendam a experiências extraordinárias com Deus, mas para que sejam tomados pelo sentimento das promessas de Deus para a vida deles, das promessas da palavra de Deus, sobretudo do Evangelho para a vida deles. Porque Paulo fala, a minha preocupação, ou ninguém se preocupe comigo, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ouve, em mim vê e em mim ouve. Ou seja, o que aquelas pessoas estavam ouvindo de Paulo? O Evangelho. Toda hora, porque Paulo pregava o Evangelho. O que as pessoas estavam vendo de Paulo? O Evangelho na prática. Então, Paulo está falando, olha, eu quero que vocês se preocupem com isso, com o que vocês estão vendo e ouvindo de mim. Ouvindo do Evangelho e vendo do Evangelho na prática na minha vida, através dos meus sofrimentos. Como Cristo sofreu, eu estou sofrendo igual a Ele, como servo dele. Então Paulo ele fala isso, ele fala, não me glorio nessa visão, eu não estou aqui me exaltando, estou querendo dizer assim, olha que legal, agora Paulo é mesmo. Ele está falando assim, olha, eu tenho que falar isso para ver se vocês acreditam em mim. Mas mesmo assim, né, foca no que é o principal, o Evangelho. Ou seja, por mais que Paulo tivesse aquelas visões grandiosas do céu, isso não mudava o fato do quão pecador fraco, caído, frágil e miserável ele era. O que adianta? Você tem uma visão da glória, contar essa visão para todo mundo, e aí acabou aquela visão e você olha, eu estou nesse mundo aqui, ainda tem uma carne que peca, que aflição, e continuava na mesma, caído, totalmente dependente de Deus para tudo. Por isso que ele fala, eu não me glorio nisso, salvo nas minhas fraquezas. A gente vai entender porque ele fala salvo nas minhas fraquezas. Irmãos, certamente alguma vez em nossa vida Deus já nos permitiu certas experiências maravilhosas, utilizou o Espírito Santo de Deus para trazer experiências maravilhosas onde a gente sentiu mesmo que Deus estava do nosso lado. Talvez não como a de Paulo, talvez não como muita gente por aí ficar tendo experiências assim, mas uma experiência vívida, do qual você orando a Deus, você buscando fazer a vontade de Deus, você obedecendo a palavra de Deus, Deus trouxe uma paz, uma alegria, uma satisfação tão grande na sua vida, em que você queria sair pelo mundo e falar de Cristo, e a sua alma chorou, seu semblante mudou, você até falou, não precisa de mais nada, né? Só, como Pedro falou, só constrói aqui uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, e tá bom, né? Porque nós já vimos a glória. Talvez Deus já nos honrou com isso. Mas, irmãos, de fato, a nossa vida não pode girar na busca de experiências. Pelo contrário, a nossa preocupação deve ser se estamos honrando a Deus pela obediência e satisfação na palavra dele. Note o que ele diz, o que Cristo diz lá em João 14, 21. Vai lá em João 14, 21, vê o que Cristo diz. João 14, 21 vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como é que o Cristo se manifesta aqui? O Pai, a pessoa. O versículo fala assim: aquele que busca experiências comigo, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. O versículo fala sobre isso? O versículo está falando o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. O que é isso? Obediência
a Deus. Obediência à palavra de Deus, viver conforme esse livro que está nas suas mãos. É esse verdadeiramente que ama a Deus. O que ama a Deus verdadeiramente é este, que se submete à palavra de Deus, guardando-a, a palavra de Cristo. E a estes a quem o Senhor ama, né? Esse será amado por meu Pai, e assim eu me manifestarei a ele. É sim, eu vou enchê-lo da graça de Deus, enchê-lo do Espírito de Deus. Então a questão não é eu buscar experiências com Deus, mas eu buscar a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus, o que é ser cheio do Espírito? Fruto do Espírito, Gálatas 5. É isso que é ser cheio do Espírito. Com certeza, irmãos, teremos uma eternidade para vivermos todas as experiências com Deus. E até muito mais daquelas que a gente pensa. Porque a gente tem algumas ideias, né? Como é o céu, né? Pois é, nada do que passa na sua mente é o céu. Né? Nada do que passa na sua mente é o céu. Certamente é isso daí. Porque nós não sabemos, nem os olhos viram, né? Os ouvidos ouviram. Nada, a gente não tem ideia, não temos a visão. As aflições do tempo presente não se podem comparar com a glória. Esse é o melhor texto para a gente usar. As aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Não sei o que é. Nada nessa vida dá esse vislumbre do que é isso. Mas hoje, irmãos, o nosso foco é fazer o quê? É pregar a palavra de Deus. O que o Senhor falou em Mateus 28? Ele falou assim, olha, eu estou indo, mas busquem ter experiências comigo, miraculosas e extraordinárias. Ele falou isso? O que ele falou lá? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essas foram as últimas palavras do Senhor antes da sua ascensão. Então qual é o foco? O que o Senhor queria deixar impregnado na mente dos seus discípulos? Preguem. Façam aquilo que eu fiz. Preguem, 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 preguem a palavra. Preguem para que outros levem a salvação de Cristo. Mas aí temos a honra, né? Deus, ele honra pela graça os seus servos. Mas a outra experiência de Paulo, que Paulo narra aqui a partir do verso 7, é a experiência da humilhação vinda de Deus. Deus não somente honra os seus servos, mas Deus também humilha os seus servos. Ah, não aceito isso não. Porque se eu sou de Deus é só prosperidade. Se eu sou de Deus é só bênção. Se eu sou de Deus é só alegria na minha vida. Por que Deus vai me humilhar? Pois é, Paulo está aqui para te mostrar. Se ele não poupou nem a Paulo, quanto mais um de nós. Né? Claro, não que Paulo é maior que nós, né? Mas se ele não poupou esse homem que era fiel, você pode olhar para Paulo e falar assim, realmente, não sou fiel como Paulo. Se Deus humilhou este homem fiel a ele, por que ele não faria isso comigo? Deus aqui, ele humilha a Paulo. E Deus humilhou a Paulo, seu servo, com uma dor em sua carne. Ao ler então, irmãos, agora os versos 7 e 8, nós podemos compreender exatamente porque Paulo, no versículo 5, ele vai falar assim, olha, disso eu não me glorio. Sabe por quê? Porque quando eu tive essa visão, eu também ganhei uma dor com ela. Eu ganhei uma dor com ela. E é por isso que ele não se gloria com aquela visão. E aí nós entendemos, irmãos, exatamente porque Paulo escolheu aquela visão de 14 anos antes. Sabe por quê? Porque aquela visão de Paulo vinha carregada com uma dor também. E Paulo queria mostrar, olha, eu fui até o céu, eu vi coisas maravilhosas lá, que ao homem não é permitido falar, mas quando eu desci a terra, eu vi o inferno. Eu senti algo em que foi doloroso. Por isso que eu me glorio nas minhas fraquezas. Paulo chegou até o terceiro céu, viu coisas maravilhosas, mas que não poderiam ser pronunciadas, porém ao descer daquela visão momentânea, ele recebeu de Deus uma dor até o fim da sua vida. Já parou para pensar o que esse espinho da carne durou até ao fim da vida de Paulo? Irmãos, aí minha pergunta para você, você trocaria um instante da glória de Deus
por uma dor na sua carne pelo resto da vida? Olha, aí é meio, né? Aí já você avalia, né? Realmente, o céu não é tão bom, né? Mas você não queria ter experiência com Deus? Você não queria viver? Não queria sentir? Pois é, com Paulo foi assim. E Paulo não teve escolha. Paulo falou, olha, eu vou, pela minha graça, eu vou te levar ao céu, eu vou te mostrar coisas inefáveis. Mas quando você descer, ele vai falar, para que você não se glorie, eu vou te dar uma dor pelo resto da sua vida. Qual o alvo de Deus com isso, irmãos? Com certeza, Deus sabia do coração de Paulo. Outras pessoas das Escrituras também passaram pela mesma coisa. Não só, lembra que Paulo, quando foi convertido, ficou cego? Ele viu Cristo, né, lá vindo, ficou cego. Moisés desceu do monte, né, com tanto cuidado, porque Deus estava, quando ele estava lá escrevendo em Êxodo 32, quando ele estava escrevendo lá as tábuas, o Senhor fala assim, olha Moisés, toma cuidado, né? Porque se você ver a minha glória, já era. Tudo bem, eu estou te mostrando, você está perto de mim, Moisés, mas toma cuidado, porque aqui é um lugar mortal. Irmãos, ter uma visão de Deus não é algo assim, eu fui lá, vi Deus lá, e o Senhor aqui, vi os apóstolos ali. Olha o que esses homens passaram. Jacó, ele foi a Peniel. Sabe o que é Peniel? Face a face com Deus. Ele estava face a face com Deus. Ele falou, esse local eu chamo de Peniel, porque eu estava face a face com Deus. E ele viu aquela visão maravilhosa de anjos, né? E lutou com Deus. E o que o Senhor deu para ele? Né? Machucou a coxa dele. E ele ficou com aquela dor pro resto da vida, manquejando. Irmãos, estar na presença de Deus é um lugar de temor, de tremor. Não é um local assim como qualquer outra coisa, não. Você não pode chegar lá de qualquer jeito. Para esses homens teve um custo. Mas aqui Paulo não teve essa escolha. E o Senhor faz isso, como diz no versículo 7, ele vai dizer, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, porque era algo grandioso. O que Paulo vai falar? Foi-me posto um espinho na carne. Irmãos, espinho aqui, a palavra espinho na carne, né? A expressão é skolopsite sark, no grego, que significa um pedaço afiado, pontiagudo, estaca ou lasca de madeira, que é presa ou enfiada no corpo. Ou figuradamente, pode significar um incômodo corporal, um espinho na carne. Não era literalmente Deus desceu ao céu e enfiou uma estaca nele. Pode pôr uma estaca aqui você. Não, mas é assim, eu vou te dar um incômodo na sua carne, que você vai sentir essa dor, Paulo. Para que toda vez que você queira se exaltar por essa visão, você sinta aquela dor e fale, ó, eu não sou miserável. Eu só tive uma experiênciazinha, mas eu ainda continuo nesse corpo miserável. Né? Para que você não se glorie disso. E aí ele vai especificar mais um pouco isso, ele vai falar um mensageiro de Satanás. E aqui a expressão é realmente essa, né? Um enviado de Satanás. De algum modo, não sabemos, Deus permitiu que Satanás pudesse ficar fazendo essa dor em Paulo. A gente não sabe, alguns falam, talvez era uma doença física, talvez era um espírito, não um espírito, mas um endemoniado que o atormentava. Não sabemos o que é. No céu, você pergunta a Paulo. Mas o que nós sabemos é que era uma dor. Por quê? Porque ele fala no versículo seguinte, na parte seguinte, que esse espinho, esse mensageiro de Satanás, foi para quê? Para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. E o esbofetear é simplesmente a questão de desprezo aqui. É alguém que bate no outro, né? Porque você tem um tapa, né? Um tapa você faz assim, né? Mas quando você quer dar um tapa de desprezo, como é que você faz? Né? Você bate com a parte externa da sua mão.
Então Paulo aqui ele vai falar que esse espinho ele foi dado, esse espinho gerava isso. Levava-o à humilhação, ao desprezo. Irmãos, aí você fala, mas que Deus é esse que faz isso com Paulo? Que leva lá para a glória e depois traz ele, joga ele dessa maneira. Irmãos, o foco aqui desse texto é mostrar que Deus, em sua soberania, permitiu aquele espinho na carne para que pudesse quebrantar a Paulo. Alguma coisa Deus precisou fazer ao coração de Paulo, que tinha no coração de Paulo, que o Senhor utilizou aquilo para que ele não pudesse se gloriar. E ele usa para quebrantar, trabalhando em seu caráter, não permitindo que até mesmo ele pecasse ao se gloriar daquela visão. E aqui, irmãos, podemos trazer isso para a nossa vida, do ponto de vista que nós podemos sofrer de 3 maneiras. A primeira maneira nós muito bem conhecemos. Nós podemos sofrer por nossa própria culpa, pelos nossos pecados, pelas nossas decisões erradas, porque nós não consultamos a Deus quando nós deveríamos e tomamos decisões erradas e optamos por situações erradas e escolhemos caminhos errados. Mas também podemos sofrer por causa dos outros. As outras pessoas podem fazer-nos sofrer, sim. Podemos receber consequências de pecados de outros que fazem a gente sofrer. Mas a terceira causa do sofrimento é que ela pode vir de Deus. E Deus assim é justo e soberano em nos dar aquela dor. E talvez essa seja a melhor de todas as dores, ou a menos pior, né? Porque a dor do nosso pecado, aquilo que nós estamos plantando, nós estamos colhendo. Mas a dor que vem de Deus é uma dor diferente. É uma dor que trabalha no ensino. E aqui, exatamente, Deus usa essa dor na vida de Paulo para poder ensinar alguma coisa para ele. Irmãos, a dor causada por Deus é o meio dele nos limpar de certos hábitos pecaminosos e de até mesmo impedir que possamos pecar em determinadas áreas de nossa vida. É uma dor que é um instrumento para construir o nosso caráter piedoso. É uma dor que não nos leva a achar que somos coisas grandes. Tem muita gente aí que se acha grande, né? Até mesmo no meio cristão. Isso é nítido você notar. Mas se você olha para a vida de Paulo, que é comparado ao sofrimento de Jó, por que Jó sofreu? Nem Jó sabia. Jó só foi entender por que ele tinha sofrido, e na verdade ele nem entendeu que era a questão lá de Satanás, né? Que Deus permitiu ali. Mas Jó no final ele fala assim, olha, eu sofri tudo isso, meus filhos morreram, eu perdi tudo. Mas no final ele fala assim, olha, pensei que tudo pode. E que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor quis me dar essa dor? Amém. Amém por isso. Tranquilo. Eu estou consciente, porque o Senhor é o Senhor. Irmãos, nós devemos lembrar que Deus está mais interessado em formar o nosso caráter e a imagem de Cristo do que no nosso bem-estar nesta vida. E se Ele nos dá uma dor aqui, agradeça. Quem, pastor, agradecer pelo sofrimento? Agradece. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo é o quê? Tudo. No sofrimento? Eu pensei que era só na bênção. Sofrimento. Porque é a vontade de Cristo. Alguma coisa Ele quer fazer. Alguma coisa Ele quer trabalhar na minha e na tua vida. Na vida de Paulo, durou 14 anos. Aliás, até esse ponto durou 14 anos. Mas ia durar até o fim da vida de Paulo. Irmãos. Salmo 51:17 vai falar que sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. O que Deus se agrada? De espírito quebrantado. Não de um coração orgulhoso, não de um coração invejoso, não de um coração cheio de si, egoísta, mas de um coração onde se quebranta. E um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. E Salmo 34, versículo 18 vai dizer que perto está o Senhor dos que? Dos que têm um coração
quebrantado e salva os aflitos de espírito. O Senhor está buscando isso em nós. Olharmos para a nossa miséria, para a nossa indignação e falar assim: Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo completamente de Ti. O Isbe vai dizer que Deus sabe como equilibrar a nossa vida. Se tivéssemos apenas bênçãos, poderíamos nos gloriar. Já pensou se a vida só fosse bênçãos? Já pensou? Faz isso. Quando a sua vida está uma maravilha, né? Tem até uma música. Quando a vida está mais calma, sem nada a preocupar, retiro meu olhar de Ti, esqueço-me de orar. Né? Quando a vida está uma maravilha, cadê Deus? Nem sei. Mas quando negras nuvens vêm me ameaçar, eu vou na igreja orar, para Deus me salvar. Não é assim? Quando a coisa está no perigo, vai falando com a Deus. Aí quando a coisa está estou tranquilo agora, preciso de Deus. Irmãos, Deus sabe o nosso coração. O nosso coração é assim. Quando Cristo falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, o que você acha que ele estava falando? Muito mais cômodo alguém que tem e que se acha o dono de si, que tem todas as coisas, sentir que ele não precisa de Deus, porque ele tem tudo. Certamente é isso que aconteceria com a gente. Mas em tempos como esse de sofrimento é a hora oportuna de deixarmos Deus revelar e tratar as impurezas do nosso coração. Então permita que Deus faça isso. Fala assim: Senhor, estou aqui, estou pronto a aprender com essa dor, com esse sofrimento que talvez eu estou carregando. Mas o interessante, irmãos, é o que vem depois. Porque no momento Paulo ele estava no céu, ele recebeu a revelação maravilhosa, grandiosa, ele desceu e recebeu aquela dor. E agora? A terceira experiência é que Deus harmoniza o sofrimento e a glória e a honra dos seus servos. Deus, ele une as duas coisas, a dor e a alegria, e trabalha no coração dos seus servos nesse sentido. Deus harmoniza a vida dos seus servos. Note no versículo de 8 a 10, Deus ele utiliza a honra e a humilhação de seu servo através da dependência de sua graça. Versículo 8, ele vai falar o seguinte: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Pois é, se você estivesse sentindo uma dor, né, qualquer um de nós iríamos orar a Deus: Senhor, por favor, tira essa dor, não quero sentir essa dor, essa aflição. Nada de errado em Paulo pedir isso daqui do Senhor. Porém, irmãos, não em todos os casos, mas em muitas vezes a oração, a resposta de Deus à nossa oração não é aquela que nós desejamos. Né? Você já orou a Deus, pediu coisas que Deus até hoje não concedeu na sua vida. Tudo bem. Porém, nós devemos entender que em todos os casos a resposta de Deus não é apenas a melhor, mas é aquela que eu preciso. Às vezes a gente esquece disso. Mas por que você não me deu isso daqui? Porque eu tenho que ter mais fé sobre... Não, talvez porque Deus nunca vai te dar mesmo. Talvez porque Deus não está no plano de Deus para a sua vida isso. Mas é o que você precisa. Porque se talvez você adquirisse, você ganhasse aquilo que você quer, ia ser um problema na sua vida. Como Deus vê tudo, Ele não enxerga como nós, né, que só vemos aqui à frente, mas Ele está no futuro. Então Deus sabe disso. Né? E aí, o que acontece, irmãos? Versículo 9. O que o Senhor vai dizer para ele? Então ele me disse. Então Deus respondeu para ele. Né? Deus sempre responde as orações. E ele respondeu. Talvez não é da maneira que eu queria, né? E aí, vamos ler a resposta aqui que Deus deu para Paulo. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos,
olhando detalhadamente aqui, o que é graça? Porque a gente tem uma ideia de graça muito do ponto de vista de bondade, né? De coisa boa, de uma bênção. Ah, eu recebi uma graça de Deus. Mas a graça de Deus não tem nada a ver com a questão, digamos assim, boa em relação à bênção. Né? Mas não tem a ver isso. A graça de Deus é exatamente a provisão de Deus para todas as situações de nossa vida. Isso que é a graça de Deus. A graça de Deus é Deus se manifestando de várias maneiras e de várias formas para que a minha vida se mantenha perto dele. É Deus utilizando várias situações para que eu me aproxime dele. Isso que é graça. É Deus me concedendo aquilo que eu não mereço. O que eu não merecia? Estar perto dele. Não merecia a salvação, que é estar perto dele, né? Morar com ele eternamente. Não merecia nada disso. E aí, se olharmos, irmãos, podemos perceber que essa mesma graça que havia levado Paulo para o céu é a mesma graça que havia levado Paulo para a dor. Mas a ideia aqui é que Deus quer transmitir para ele, olha, mesmo no céu, ou na dor, mesmo no céu ou no mais profundo da sua dor, da escuridão da sua alma, Paulo, a minha graça está lá. Ela está te mantendo, ela está te sustentando em todos os tipos de terreno que você passe. E aí, irmãos, quando Paulo ouve, Paulo na expectativa, né? Senhor, tira essa dor. Aí Deus vai responder para ele, toca o telefone, aí ele pega o telefone. A minha graça te basta, Paulo. O que Paulo poderia fazer? Culpar a Deus, viver uma vida amargurada, se rebelar, abandonar a fé, ter uma crise, depressão, ansiedade, poderia enlouquecer, poderia se matar. Porque o Senhor falou para ele, olha, você vai ter essa dor e vai ser pelo resto da sua vida, Paulo, e a minha graça te basta. Mas Senhor, eu trabalhei até aqui, fiz tudo isso, fundei aquelas igrejas, fiz tudo isso, sofri, fui apedrejado, fiz isso, e o Senhor ainda me dá essa dor? Ah, vamos matar, vamos enlouquecer, agora eu vou gritar para todo mundo, olha, esse Deus é falso. Essa é a reação de Paulo. Versículo 9. Olha o que Paulo vai falar no versículo 9. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas. Paulo ele não está pensando, fiz tudo para Deus agora, fiz tudo certinho como manda a cartilha, e agora eu mereço isso, e Deus me dá aquilo outro, e... Não, está falando, olha, de boa vontade. Sabe o que é essa palavra de boa vontade? É a palavra edsta, ou redsta, no grego, que significa muito feliz. Uau, muito feliz? Eu acho que eu ficaria feliz na coisa boa, mas na dor, muito feliz na dor, eu me sinto muito feliz. E lá no versículo 10 ele vai falar, pelo que sinto prazer. Irmãos, aqui é muito mais forte, que é a palavra eudokel, que significa sinto-me bem satisfeito. É como aquela pessoa que come um prato de comida e ele fala assim, agora eu estou bem. Chega, dorme. É o que Paulo está falando aqui. Eu sinto alegria nessas fraquezas, nessa minha dor. Eu vi a glória, mas tudo bem, eu não sinto só alegria porque eu vi a glória de Deus, mas eu sinto alegria também porque eu estou nessa dor. É fácil sentir alegria na glória, né? Agora, a alegria na dor. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo estava dizendo, não me importa o quanto subir para experimentar a glória de Deus, ou quanto desci para experimentar a dor de Deus, estou feliz e satisfeito com o meu estado. Porque quer na honra ou na humilhação, a graça de Deus está me aperfeiçoando, me fortalecendo e moldando a minha vida. Era essa a principal preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo não era com o bem-estar dele, era em como Deus o estava vendo. Como Deus está me vendo nessa dor?
Porque é fácil, quando a gente está bem, uma maravilha em nossa vida, a gente fica bem com Deus, está tudo certinho com Deus, está tudo certinho e eu ando corretamente. Mas quando vem um sofrimento, aí a minha alma esmorece, eu já não tenho ânimo, não tenho vigor, já perdi o pique, já não quero mais servir a Deus, já quero abandonar o Senhor, ou fico aflito. E é testado o caráter naquele momento. Então Paulo falou assim, olha, isso é um teste. Deus está me experimentando. E esse experimento ele está me moldando. Se a graça de Deus, irmãos, foi capaz de salvar Paulo e levá-lo à glória, até ao terceiro céu, naquela visão, quanto mais, ou sem dúvidas, essa graça iria sustentá-lo e fortalecê-lo nos momentos de dores. Olha o que, terminando aqui, o versículo 10 vai falar, o versículo 9 e o versículo 10. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E no finalzinho, lá do 10, ele vai falar, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo ele está falando o seguinte, olha, quando eu sou fraco, é aí que eu vejo mais daquilo que eu vi no céu. É aí que eu vejo muito mais do que foi aquela experiência grandiosa no céu. Porque eu vejo como Deus, usando um vaso sujo, ruim, perverso, pecador, Ele coloca sobre ele o poder para que a glória dele seja manifestada aos homens. Compreende onde é que está o coração de Paulo? O coração de Paulo não está na exaltação porque ele estava numa experiência. Mas o coração de Paulo está assim, eu agradeço a Deus porque Ele me usa para pregar, para falar, para trazer outros à glória dele, para tirar outros da perdição, para que conheçam a Cristo. Essa é a glória de Paulo. A glória de Paulo, irmãos, era essa. Era ver que ele estava sendo usado por Deus para transformar a vida de outros, para que outros pudessem conhecer a Cristo, para que o poder de Deus repousasse. E nós sabemos que o Evangelho, o que é o poder de Deus? O Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Paulo falou assim, olha, eu agradeço porque o Evangelho está repousado em mim, para que eu possa anunciar, pregar, falar e outros conhecerem. E eu agradeço porque Deus usa a mim, sujo, impuro, imperfeito, para que a glória dele seja manifestada. É essa a visão de Paulo. Era essa a visão de servo como Cristo. O que Cristo fez? Deixou a glória, deixou as experiências fantásticas. Cristo no céu, o que Cristo fazia no céu? Maravilhas. Ele é o próprio Deus. Estava no estado de perfeição, no local de perfeição, para habitar com homens impuros, sujos, que cuspiram, que açoitaram, que apedrejaram, que o crucificaram numa cruz. Por que ele fez isso? Porque ele queria ver esses homens que estão aqui, essas mulheres que estão aqui salvas. Irmãos, se gloriem nisso. Não fique preso à sua dor, mas experimente da graça de Deus na sua vida. Não fique só buscando por experiências miraculosas, mas faça o que você tem que fazer e espere. Se Deus vai conceder isso, Ele vai conceder. Se não, também não busque, mas busque fazer aquilo que Ele deixou. Seguir os mandamentos dEle, seguir a palavra dEle. Por isso que Paulo, irmãos, no fim da vida dele, ele vai pedir a Timóteo que Timóteo trouxesse uma capa para ele. Porque as pessoas haviam abandonado ele. Ele foi para o último julgamento diante de César, de Roma, e chegou lá e o que aconteceu? Para poder fechar. Ele pregou, ele falou, mas ninguém estava na sua defesa. Ninguém estava para apoiá-lo na sua defesa. E esse homem preso, precisando de uma capa, olha como é que ele morre. Ele morre com frio. Ele está falando, Timóteo, traz uma capa para mim que eu estou com frio, porque ninguém aqui me trouxe uma capa.
Timóteo, traz os meus livros, porque aqui eu quero estudar, mas ninguém aqui me trouxe uns escritos para eu poder estudar. Timóteo, né, ele vai falar, todos me abandonaram. Mas Paulo estava tranquilo, por quê? Porque ele sabia que logo, logo, aí sim, não haveria mais abandono nenhum, porque ele estaria na glória, experimentando das bênçãos grandiosas do Senhor. Ou seja, irmãos, que não percamos mais tempo procurando coisas que aos nossos olhos possam ser suficientes, satisfatórias ou completas para a nossa alma aqui, pois já temos ela. Isso se chama a graça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, te agradeço, Pai, porque o Senhor nos dá textos como este, onde nós vemos a nossa miséria, onde também vemos a Tua grandeza, como o Senhor molda as nossas vidas através de situações, de experiências, mas que como cada experiência, Deus, que o Senhor está nos levando, é para nos ensinar algo, é para nos mostrar algo em nós que precisa ser trabalhado, precisa ser mudado, que não possamos fugir, Senhor, das experiências, mas que possamos apenas buscar na Tua graça a suficiência para passar por todas, quer sejam experiências boas, quer sejam aquelas ruins, que possamos cada vez mais se aproximar de Ti, Senhor, e obedecer a Tua palavra, e seguir em frente, e cumprir o trabalho de um bom soldado de Cristo. Essa é a nossa oração que fazemos, Senhor, a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, que nessa semana possa ser uma semana onde possamos experimentar nas situações a graça de Deus falando aos nossos corações.